Algumas histórias conseguem mexer conosco antes mesmo de chegarmos ao final. Essa, em particular, começou de forma simples, quase banal, mas logo se revelou algo muito mais profundo e inquietante. Enquanto lia, me perguntei: e se fosse eu, naquela madrugada, sentindo a tensão crescer a cada passo? Bem, vamos ao primeiro relato. Boa noite a todos. Quero compartilhar algo que aconteceu durante o ensino médio, quando minha rotina noturna acabou me levando a presenciar algo que até hoje não consigo explicar. Foi numa época em que cursava o ensino médio, frequentando um centro de estudos tecnológicos no período da tarde. Minha irmã e eu tínhamos o hábito de aproveitar as madrugadas. Era nosso momento de ficar acordadas até altas horas, resolvendo tarefas para termos as manhãs livres e tranquilas. Costumávamos nos sentar juntas na sala, rodeadas por cadernos e livros, enquanto a TV ou uma música tocava ao fundo. A disposição da nossa casa é um tanto curiosa. Para ir da sala até o banheiro, é necessário atravessar um corredor e passar pelo quarto da minha irmã, depois pelo dos meus pais e, por fim, pelo meu. O banheiro fica logo após o meu quarto, de modo que todos percorriam o mesmo trajeto. Por isso, quando minha mãe queria saber se já estávamos indo dormir, ela nos chamava do quarto da minha irmã e respondíamos dali mesmo. Era comum que o relógio marcasse 2 ou 3 da manhã e nós ainda estivéssemos por ali, conversando ou terminando o que fosse necessário. Um detalhe que vale mencionar: minha mãe tinha uma camisola rosa choque com a Betty Boop estampada na frente. Era sua marca registrada, inconfundível. Também tínhamos um cachorro idoso que sempre passava as noites no quarto da minha irmã. Já havia vivido algumas situações estranhas antes, mas geralmente atribuía isso ao cansaço ou distração. Naquela noite, porém, foi diferente. Era uma daquelas madrugadas longas. Minha irmã de férias foi dormir cedo e fiquei sozinha na sala, tentando concluir uma tarefa interminável. Já passava das 3 da manhã quando desliguei o computador e a televisão. Fechei os cadernos e deixei tudo na mesa para organizar depois. Apaguei as luzes e a casa ficou envolta em completa escuridão. Como conhecia bem cada canto, não liguei as luzes nem procurei uma lanterna. A penumbra iluminada por uma leve luz da rua era suficiente. Ao abrir a porta do quarto da minha irmã para passar, vi algo que me paralisou. Minha mãe estava ali, de pé, a menos de 1 metro de mim. Sua presença era tão próxima que bastava estender o braço para tocá-la. Nossa, que susto! Comentei, achando que ela tinha se levantado para perguntar se eu estava indo dormir. Mas ela não respondeu. Ficou ali, imóvel, me olhando. Sua postura tinha algo de estranho que não conseguia identificar de imediato. Foi então que ouvi um som vindo de trás dela. Um leve gemido. Olhei para o quarto. Minha mãe estava deitada, dormindo ao lado do meu pai, que roncava profundamente. Virei para a cama da minha irmã. Ela também dormia, com nosso cachorro ao seu lado. Ainda assim, aquela figura permanecia parada na minha frente. O cabelo iluminado pela luz fraca, a camisola idêntica à da minha mãe, mas o rosto era uma sombra, uma escuridão densa que escondia todos os traços. Fiquei olhando até que, bem diante dos meus olhos, ela começou a desaparecer. Fiquei completamente paralisada, sem saber como agir. Depois de alguns instantes, tomei coragem e voltei para a sala. O caminho que precisei cruzar era exatamente onde aquela figura havia estado. Meu corpo parecia travado, mas um calafrio intenso percorrendo minha espinha me obrigou a continuar. Dei passos lentos em direção ao meu quarto, atravessando aquele espaço com a pele arrepiada e a incômoda sensação de estar sendo seguida. Assim que entrei no quarto, me certifiquei. Minha mãe estava dormindo profundamente ao lado do meu pai, como sempre. Deitei na cama, mas o sono não veio. A imagem do que eu havia visto não saía da minha mente. O que poderia ser aquilo? A altura, o porte físico, até mesmo a camisola, eram idênticos aos da minha mãe. Mas aquele rosto ausente, aquele vazio escuro onde os traços deveriam estar, ficou marcado de um jeito que jamais esquecerei. Revivi essa noite incontáveis vezes na minha cabeça desde então. Talvez eu estivesse exausta, mas o choque inicial ao vê-la tirou qualquer vestígio de cansaço ou sonolência. E mesmo que fosse um sonho,
Como explicar o fato de ela ter desaparecido bem diante dos meus olhos, sem que eu sequer piscasse? Não sou a única a ter passado por isso. Algum tempo depois, minha irmã compartilhou comigo que também viu algo parecido. Algo que tinha a aparência da nossa mãe. Contudo, essas aparições nunca mais se repetiram. Tenho pensado que isso pode ter relação com o Reiki, prática que adotei há algum tempo. Ela me ajudou a entender melhor as energias ao meu redor e a lidar com elas. Embora eventos inexplicáveis ainda ocorram comigo, não os encaro mais da mesma maneira. Acredito que hoje sei como reagir. Obrigada por me escutarem. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Mudei recentemente para um canto isolado no meio rural, bem longe de qualquer agitação, a uns 24 quilômetros da cidade mais próxima. Estou cercado por matas para onde quer que se olhe, e meus vizinhos mais próximos estão a cerca de 400 metros. Esse isolamento é exatamente o que eu precisava. Dá-me liberdade para me dedicar ao que mais gosto: carros. Meu passatempo, que virou profissão, é restaurar e vender veículos antigos que ainda tenham algum apelo. Uso um site popular de classificados para anunciar os modelos menos valiosos, enquanto os mais interessantes reformo e vendo por encomenda através de uma plataforma oficial. É assim que pago as contas. A cidadezinha perto de mim proporciona um bom fluxo de renda para as despesas do dia a dia, mas o dinheiro de verdade vem dos negócios com os clientes da cidade grande, que preferem usar minha plataforma oficial. Engraçado como o pessoal daqui confia mais em classificados locais, enquanto os da metrópole investem nos veículos mais caros. De qualquer forma, sempre pensei que ser tão afastado do resto do mundo me faria mais cuidadoso. Mas a vida no isolamento tem seu próprio jeito de te surpreender. Um exemplo claro foi um cliente peculiar que apareceu com um veículo tão acabado que nem parecia funcional. Para ser honesto, como ele conseguiu chegar até aqui dirigindo aquela lata velha era um mistério. E ele não estava sozinho. Tinha uma van tão maltratada que parecia um monumento à negligência. Expliquei educadamente que o carro não tinha salvação e ofereci $100 pelas peças, na esperança de que ele fosse embora com aquela oferta baixa. Mas, para minha surpresa, ele fez o oposto. Me deu $50 para que eu ficasse com o carro e desapareceu. Algo ali não parecia certo. Embora o movimento fosse bom de vez em quando, eu ainda enfrentava períodos em que os negócios ficavam parados. Esse era meu primeiro trabalho em semanas. O carro pelo estado provavelmente renderia muito pouco em peças, mas ao menos o aço poderia ser aproveitado. Nos fundos do meu terreno, tinha uma pilha decente de sucata coberta por lona, esperando por um aumento no preço do metal. Mantinha aquele espaço bem trancado à noite, o que eu via como meu refúgio seguro. Naquela noite, enquanto ajustava preços e planejava as vendas, ouvi um barulho forte vindo da garagem. Na hora, minha primeira ideia foi que alguns curiosos da região poderiam ter invadido. Só que às vezes a vida te apresenta coisas que você nunca espera ver. Não falo de medos previsíveis, mas daquelas situações que só fazem sentido quando estão bem diante de você, desafiando qualquer lógica, como um pesadelo que toma forma no mundo real. Como mencionei antes, o isolamento tem seu jeito único de te pegar desprevenido. Há algo a ser dito sobre uma oficina perdida no meio do nada, especializada em restaurar carros. O negócio é bom, e quem sabe talvez alguém tenha espalhado a ideia de que eu escondo uma fortuna debaixo do chão da garagem. Parabéns para eles, suponho, por colocarem aquele sujeito no porta-malas. Por que ou como chegaram à conclusão de que havia dinheiro aqui é um mistério para mim. No fim das contas, saíram com algumas ferramentas, meu rádio e uma TV. Nada que realmente valesse muito. Esses sujeitos ainda estão por aí, enquanto eu, estou providenciando uma arma.
Isso aconteceu comigo há mais ou menos 5 anos, e até hoje sinto um arrepio só de lembrar. Na época, eu morava de aluguel em uma casinha simples, num bairro bem calmo. Não era nada luxuosa, mas tinha um charme acolhedor e era acessível. O único detalhe que me incomodava era o espaço sob a casa. O acesso ficava na lavanderia, por uma portinha de madeira rente ao chão, trancada por fora. Nunca vi motivo para abri-la, supondo que guardasse apenas encanamentos, poeira e coisas desagradáveis que costumam habitar lugares assim. Uma noite, depois de um dia puxado no trabalho, cheguei exausto. Tudo o que queria era um banho quente e cama. Ao entrar em casa, algo me chamou a atenção. A luz da lavanderia estava acesa. Achei estranho porque tinha certeza de tê-la apagado pela manhã. Pensei que talvez fosse descuido meu na pressa. Apaguei a luz e segui minha rotina. Naquela madrugada, perto das 2 da manhã, acordei com um som baixo, quase imperceptível. A princípio, achei que era o vento, mas prestando atenção, percebi que vinha da lavanderia. Era um som ritmado, como batidas leves. Meu coração acelerou. Por um instante pensei em ignorar, mas a curiosidade falou mais alto. Peguei o celular para iluminar o caminho e fui, com passos lentos, até a lavanderia. Ao abrir a porta, tudo estava silencioso, mas então percebi. A escotilha para o espaço sob a casa estava entreaberta. Meu estômago revirou. Eu sabia que aquela porta estava trancada antes. Não havia chance de tê-la deixado assim por acidente. Respirei fundo e, tentando manter a calma, me convenci de que talvez um animal tivesse entrado. Fechei a escotilha com firmeza, coloquei uma caixa pesada de detergente em cima e voltei para o quarto. No dia seguinte, liguei para o proprietário para perguntar se ele sabia de algum problema com bichos ou algo parecido. Ele pareceu surpreso e disse que ninguém havia relatado nada antes, mas prometeu mandar alguém para verificar. Naquela noite, inspecionei a escotilha novamente e, para garantir, coloquei uma cadeira sobre ela. Dormi tranquilo, achando que tinha exagerado no medo. Mas às 3 da manhã, acordei com o som da porta do meu quarto sendo aberta bem devagar. Meu corpo congelou. A porta só fazia barulho quando empurrada lentamente e eu sabia que a tinha fechado ao deitar. Fiquei imóvel, quase sem respirar. Ouvi passos leves entrando no quarto. Meu celular estava na mesa de cabeceira, fora do meu alcance, e os passos pararam ao lado da cama. Sentia a presença de alguém ali, respirando no escuro. Reunindo toda a coragem, estiquei o braço, peguei o celular e acendi a lanterna. A luz iluminou um homem agachado no chão, pálido, magro, com os olhos fixos e arregalados. Ele parecia tão surpreso quanto eu. Gritei e corri para a casa dos vizinhos, batendo na porta até me deixarem entrar. Eles chamaram a polícia. Quando os agentes chegaram, encontraram o homem ainda dentro da minha casa, escondido no espaço sob o piso. Ele tinha um colchão improvisado, restos de comida e alguns objetos que parecia ter tirado da minha casa. A fechadura da escotilha havia sido forçada e ele provavelmente estava vivendo ali havia dias, talvez até semanas. O que mais me aterrorizou foi o que a polícia encontrou. Um caderno cheio de anotações sobre mim. Ele havia registrado minha rotina em detalhes, os horários em que eu saía e voltava para casa, até mesmo as roupas que usava. Além disso, havia uma lista com planos, mas os policiais não revelaram o que estava escrito. Na semana seguinte, arrumei minhas coisas e fui ficar com amigos até conseguir outro lugar para morar. Até hoje não faço ideia de como ele conseguiu entrar ou há quanto tempo estava me observando antes que eu percebesse algo errado. Boa noite a todos. Me chamo Douglas, mas hoje quero compartilhar algo que aconteceu com minha tia Maria. Ela me contou o seguinte: eu sou enfermeira em um hospital em Chiapas, México, atuando na área de emergências. Nunca fui inclinada a acreditar em coisas sobrenaturais, mas, anos atrás, vivi algo que mudou completamente minha visão. Era uma noite de plantão como qualquer outra, quando recebi uma ligação incomum. Um homem me pediu ajuda para atender sua filha, que teria sofrido um colapso em uma casa afastada.
Isso, à primeira vista, parecia mais um caso rotineiro. Talvez um ataque de pânico ou algo do tipo. Porém, havia algo na voz daquele homem, um tom que me deixou inquieta. Mesmo sem saber exatamente porquê, decidi ir até lá. Ao chegar, fui recebida por um homem de cerca de 40 anos, visivelmente esgotado. Seus olhos, marcados pela falta de sono, transmitiam um desespero que me abalou. Ele me conduziu rapidamente ao andar de cima, onde a filha, uma adolescente de aproximadamente 16 anos, estava deitada em uma cama. Mas a cena que encontrei era perturbadora. Ela estava rígida, o corpo tensionado de forma antinatural. Seus olhos, completamente brancos, pareciam não enxergar nada. A respiração era ofegante e espasmos violentos sacudiam seu corpo de um jeito que não parecia humano. Foi naquele momento que percebi: havia algo terrivelmente errado. Instintivamente senti que deveria me afastar, mas a situação me paralisou. O que aconteceu com ela? Perguntei, tentando entender. A resposta dele me deixou aterrorizada. Essa não é mais minha filha. Não sei o que aconteceu, mas ela já não é quem era. Com a voz mais calma que consegui, tentei confortá-la. Me aproximei e toquei sua pele, na tentativa de despertá-la de um possível transe. Assim que encostei nela, senti um frio gélido subir pelo meu braço. De repente, ela emitiu um som gutural tão intenso que me fez recuar. Então, sua expressão se transformou em algo indescritível, uma careta grotesca e maldosa que parecia desumanamente possível. De repente, uma voz grave e estranha saiu de sua garganta, articulando palavras em uma língua que eu não reconhecia, profunda e assustadora. Eu tentava racionalizar o que estava acontecendo, mas era inútil. Ao redor, objetos começaram a se mover sozinhos, vibrando como se uma força invisível os manipulasse. As cortinas balançavam, embora as janelas estivessem fechadas, e o ar da sala ficou pesado e gelado. Foi então que o homem me disse algo que nunca esquecerei. Tentamos tudo, ninguém aceita ajudar, mas eu sei que ela está possuída. Não pode haver outra explicação. Naquele instante, o pavor tomou conta de mim. Tudo parecia um pesadelo grotesco, mas os olhos do pai, cheios de sofrimento e impotência, diziam o contrário. Ele mencionou que um sacerdote estava tentando ajudá-los, e eu entendi que não era um caso para médicos. Enfrentávamos algo muito mais obscuro e aterrorizante. Pouco depois, o sacerdote chegou. Era um homem idoso, com uma voz firme e uma presença que impunha respeito. Nunca o tinha visto antes. Ele se aproximou da jovem com uma tranquilidade que parecia destoar completamente do que estava acontecendo. Sem hesitar, começou a entoar orações em latim, e foi aí que a menina começou a se debater ainda mais violentamente. Não havia mais gritos vindos dela, apenas aquela voz, um som profundo, obscuro, como se viesse de um lugar que eu não sabia nomear. Era algo que só posso descrever como não humano. O ambiente ficou tomado por um som estranho, como se o próprio ar estivesse sendo esmagado por algo invisível. O que aconteceu depois foi simplesmente inenarrável. Enquanto o sacerdote prosseguia com o ritual, o pai e eu lutávamos para conter a jovem na cama. Era como se o simples fato de estar ali já me tornasse parte daquele exorcismo. Talvez, pensei, tivessem usado o pretexto médico para me envolver, para que eu ajudasse de alguma forma. Os lençóis não resistiram à força com que a menina se contorcia, rasgando-se como papel. Seus olhos pareciam completamente negros, mas brilhavam com uma intensidade que eu jamais esquecerei. Senti um peso enorme no peito, como se algo tentasse me dominar também, algo que eu não podia ver, mas que sentia de forma opressora. Foi então que o sacerdote ergueu uma cruz sobre a menina e recitou o que pareciam ser as palavras finais do exorcismo. A jovem, ou o que quer que estivesse nela, começou a gritar em um idioma indecifrável. E num instante que desafia qualquer explicação, seu corpo levantou do colchão. Ela flutuou por um segundo, apenas um segundo, mas o suficiente para me fazer acreditar que o impossível havia acontecido. Sua cabeça estava tão inclinada para trás que parecia tocar suas costas. A posição era algo que o corpo humano jamais conseguiria alcançar. Com um grito desesperador, a menina caiu de volta na cama. O quarto, então,
ficou mergulhado em um silêncio quase irreal. O ar, que antes era denso e pesado, voltou ao normal e a temperatura do ambiente se estabilizou. A pressão no meu peito desapareceu. Agora ela estava deitada, respirando profundamente, como se tudo não tivesse passado de um pesadelo. O sacerdote quebrou o silêncio dizendo que, por enquanto, ela estava liberta, mas ainda corria perigo. Fiquei imóvel no quarto por um bom tempo, sem saber como reagir. O pai da jovem, embora ainda visivelmente abalado, agradeceu pelo que chamei de coragem, mesmo sabendo que eu mesma estava aterrorizada. Contudo, tudo o que conseguia pensar era no que havia presenciado, naquele mal que parecia ter tomado conta dela. Por mais que tentasse encontrar uma explicação racional, nunca consegui apagar a sensação de que algo profundamente sombrio e antigo cruzou meu caminho naquela noite. Algo que me mudou para sempre. Desde então, passei a ver coisas inexplicáveis, coisas que me acompanham não só em sonhos, mas na vida real. São visões que me fizeram questionar tudo o que eu acreditava ser possível. Soube que a jovem nunca voltou a ser como antes, mesmo depois do que aconteceu naquela noite. O sacerdote pode ter conseguido afastar algo dela, mas parte de sua essência parecia perdida para sempre. Seus olhos ficaram vazios, como se algo tivesse permanecido naquele abismo escuro onde ela esteve. Ainda hoje uma parte de mim grita que eu nunca deveria ter atendido aquela ligação, que jamais deveria ter ido até aquela casa. Mas foi o que o destino quis, e o que vi naquela noite mudou minha vida de um jeito que nunca conseguirei descrever plenamente. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Este é o relato da minha experiência de ser perseguida. Enfrentar isso foi um desafio constante, e durante toda essa provação, senti que havia perdido o controle. Compartilhar isso agora é minha forma de recuperar essa força e transformar a dor em algo significativo. Alguns anos atrás, mudei-me para outro país para cursar um programa de 2 anos. Assim que cheguei ao apartamento onde ficaria, conheci 3 das colegas que dividiram o espaço comigo. Yara era espirituosa e cheia de ironia, enquanto Jenny e Pietra tinham aquela energia típica de estudantes ligadas a fraternidades. Decidimos sair para jantar juntas e pensamos em convidar a 4ª colega de apartamento, que ficava no quarto ao lado do meu, no 1C. No entanto, Yara foi categórica em dizer que não deveríamos chamá-la, mencionando que ela era estranha. Essa reação me deixou preocupada. O último cenário que eu queria era morar com garotas que implicassem umas com as outras logo no início. Sem jeito, apenas sorri e comentei que talvez a menina tivesse passado uma impressão errada. Resolvi convidá-la para tirar minhas próprias conclusões. Yara suspirou contrariada enquanto eu deixava a cozinha. Fui até a porta ao lado da minha, bati e ela se abriu. Uma jovem baixa, de aparência delicada, com cabelos longos e castanhos e um rosto juvenil, apareceu. Apresentei-me e a convidei para se juntar ao jantar. Seu rosto se iluminou com o convite e ela aceitou prontamente. O entusiasmo coletivo pelo começo do ano letivo nos manteve animadas durante a ida ao restaurante. Como dividiríamos o banheiro, decidi me aproximar da garota do 1C. Descobri que seu nome era Brenda. Tínhamos a mesma idade, éramos do mesmo estado e cursávamos o mesmo programa. Enquanto pedia um Jack and Coke, ela me perguntou com certo espanto se eu realmente bebia álcool. Confirmei com um aceno, achando a pergunta peculiar. Afinal, ambas estávamos na faixa dos 20 anos. Era algo comum. Durante o jantar, Brenda manteve o foco em mim. Aos poucos fui conhecendo mais sobre ela e comecei a sentir certa pena. Ela havia nascido no Sri Lanka, mas emigrado ainda pequena. Seu sotaque e a língua presa me fizeram imaginar que ela poderia ter sofrido bullying. Era tímida, dizia não ter hobbies ou amigos. Como estávamos no mesmo curso, decidi me aproximar e perguntei se ela gostaria de sentar-se comigo nas aulas. Sua resposta positiva trouxe uma sensação boa, como se eu estivesse fazendo algo gentil. As primeiras 2 semanas nessa nova fase foram tranquilas.
Logo me adaptei ao ambiente, conheci pessoas e criei laços com minhas companheiras de apartamento. Yara, Jenny, Pietra e eu frequentemente cozinhávamos e jantávamos juntas, trocando histórias sobre nossos dias. Embora Brenda fosse um pouco desajeitada socialmente, esforçava-me para incluir e apoiar ela. Sentávamos juntas nas aulas diariamente, o que facilitava a convivência. Nossos horários começaram a se alinhar de forma curiosa. Sempre que eu abria a porta do meu quarto, logo em seguida, a porta de Brenda se abria. Ela invariavelmente me perguntava qual seria meu destino. Uma tarde, ao sair para fazer compras, sua porta se abriu. Com um tom animado, ela perguntou se poderia me acompanhar. Concordei, e ela rapidamente calçou suas sandálias e pegou um casaco de um rosa neon vibrante. Percorri os corredores do supermercado enquanto Brenda me seguia de perto, sem dizer uma palavra. Enchi meu carrinho com os itens que precisava, mas ela comentou que não compraria nada. Quando finalizei o pagamento, caminhamos em direção à saída e os alarmes dispararam. Mostrei meu recibo ao segurança, que verificou minhas sacolas e confirmou que estava tudo em ordem. A princípio, ignorei o incidente, mas na quarta vez em que os alarmes soaram ao sairmos juntas e minhas sacolas foram revistadas novamente, algo começou a me incomodar. Percebi que isso nunca acontecia quando eu estava sozinha ou com outros amigos, apenas quando estava acompanhada por Brenda. Tentei afastar a ideia de que ela pudesse estar roubando. Parecia impossível. Ela era educada e tranquila. Eu estava sendo injusta só de cogitar essa possibilidade. A convivência no apartamento foi tranquila por 2 semanas, até que um dia, ao entrar no banheiro, deparei-me com o vaso sanitário cheio de papel higiênico desenrolado e seco, espalhado pelo chão. O que mais me chamou a atenção foi um grande tufo de cabelo em cima de tudo. Concluí rapidamente que só poderia ter sido Brenda. Ela era a única, além de mim, com acesso ao banheiro, e o cabelo correspondia ao dela. Pensei em várias explicações para aquilo. Talvez ela tivesse entupido o vaso e usado o papel para esconder o que aconteceu, mas o cabelo não fazia sentido. Sem tempo para lidar com aquilo, solicitei a manutenção. Ao voltar da aula, encontrei o vaso limpo e desentupido. No entanto, a tranquilidade não durou muito. Algumas horas depois, voltei ao banheiro e encontrei a mesma situação. O vaso novamente entupido, repleto de papel higiênico e cabelo. Fiquei frustrada. Já não parecia mais um acidente. Além disso, o papel higiênico havia acabado. Decidi que precisava resolver aquilo, mas sem enfrentar Brenda diretamente sobre algo tão embaraçoso. Enviei uma mensagem neutra. Oi, se algo acontecer com o vaso, você pode, por favor, pedir a manutenção? Tomei cuidado para que a mensagem soasse o menos confrontadora possível. Não queria criar desconforto com Brenda, principalmente porque ela ainda saía comigo e se sentava ao meu lado na aula. Porém, ela nunca respondeu e o comportamento continuou. Por 2 meses enfrentei uma rotina exaustiva: papel higiênico desenrolado, cabelo espalhado, solicitações de manutenção e visitas do funcionário para limpar a bagunça. Isso aconteceu 12 vezes. Quando minha paciência chegou ao limite, decidi confrontá-la de forma direta. Brenda, sei que é você que está entupindo o vaso. Por favor, pare com isso. Caso aconteça de novo, terei que denunciá-la. Enviei a mensagem e, ao caminhar para a aula, tomei uma decisão. Não sentaria mais ao lado dela. Passei a me juntar a Luna e Camila. No entanto, ao notar Brenda sentada sozinha do outro lado do auditório, um sentimento de culpa tomou conta de mim. Prometi a mim mesma que, apesar de tudo, ainda manteria nossa amizade. Tudo ficaria bem. Fiquei aliviada com a proximidade das férias e satisfeita que Brenda nunca mencionou o fato de eu não me sentar mais com ela. Parecia que minha mensagem tinha surtido efeito. Ela parou de entupir o vaso e nossa amizade seguia intacta. No entanto, um dia, no início de dezembro, ao voltar para casa, fui recebida por um cheiro doce e enjoativo, parecido com iogurte estragado, vindo do quarto de Brenda. Preferi evitar outro confronto tão cedo após o incidente do vaso, então ignorei o problema por 2 semanas. Não toquei no assunto até que começamos a perceber que nossa comida estragava rapidamente, quase assim que chegava à geladeira.
Jenny, Yara e Pietra estavam irritadas, reclamando que a manutenção não conseguia identificar a causa. Quando mencionei o odor horrível e as moscas que infestavam o corredor perto do quarto de Brenda, elas foram investigar e retornaram tossindo e tentando recuperar o fôlego. Sentamos para especular sobre o que poderia estar causando aquilo. Durante a conversa, Yara mencionou ter visto Brenda pulando pela floresta às 2 da manhã. Ela estava voltando de uma festa quando avistou Brenda, descrevendo o comportamento como algo bizarro, quase como uma boneca possuída. Nesse momento, Brenda entrou na cozinha e todos ficaram em silêncio. Yara foi direta, perguntando qual era a origem do cheiro em seu quarto. Brenda apenas deu de ombros, sem oferecer explicações. Irritada, Yara segurou o braço de Brenda e a conduziu ao corredor, enquanto todas nós a seguíamos, cobrindo os narizes com as mangas. Brenda afirmou não sentir nenhum cheiro, mas seus olhos se moviam inquietos entre nós. Após uma troca tensa de palavras, retornamos à cozinha, deixando Brenda sozinha. Embora Yara tivesse sido um pouco dura, senti certa pena dela. Pelo menos o Natal estava próximo, e eu esperava relaxar durante as festas. Passei as férias com a família de uma amiga que me acolheu calorosamente. Foi uma experiência agradável e não senti tanta falta de casa. Sabendo da minha situação com Brenda, minha amiga me presenteou com velas perfumadas. Voltei ao apartamento me sentindo renovada e pronta para o ano novo. Em janeiro, os exames foram online e bastante tranquilos. Por isso, fiquei surpresa quando Brenda me enviou uma mensagem pedindo que eu a ajudasse a trapacear no exame final. Recusei educadamente e ela então sugeriu que almoçássemos no dia seguinte. Sem outros planos, aceitei o convite. Apesar de ter convivido bastante com Brenda, ela não era muito comunicativa e eu esperava aproveitar a oportunidade para conhecê-la melhor. No restaurante, o silêncio constrangedor foi difícil de quebrar. Perguntei qual era seu programa favorito e ela respondeu que adorava Princesinha Sofia. Fiquei confusa. Era um desenho da Disney para crianças pequenas, lançado quando éramos adolescentes. Não fazia sentido que alguém nos seus 20 e poucos anos estivesse assistindo a isso. Sem saber como continuar o assunto, mudei de tema e perguntei sobre seu hobby favorito. Brenda deu uma risada e respondeu: "Faço isso o tempo todo, na verdade. Escuto você através das paredes. Elas são tão finas que mal preciso encostar o ouvido e ouço você falando com seus pais todos os dias." Tentei não demonstrar meu choque enquanto processava o que ela dizia. Confusa e desconfortável, permaneci em silêncio. Brenda, no entanto, riu mais alto e completou: "Você é como uma mãe, mas eu sou uma tia e somos irmãs juntas." Forçando um sorriso desconfortável, assenti sem ideia de como reagir. Na tentativa de mudar de assunto, perguntei sobre sua infância no Sri Lanka. Brenda bateu com força na mesa, fazendo meu arroz pular do prato. Ela gritou negando que fosse de lá. Confusa, me desculpei, mesmo lembrando claramente que ela já havia mencionado isso antes. De repente, Brenda começou a rir. "Tenho planos para nós hoje à noite. Vamos ao cemitério dar um passeio. Você vai ficar apavorada, mas eu vou me divertir te assustando." Seus olhos estavam esbugalhados e sua boca parecia se abrir mais do que o normal. Sua expressão me deixava inquieta, mas não queria ser indelicada. Respondi que talvez pudéssemos chamar nossas outras colegas de quarto. Brenda largou o garfo, segurou minha mão com firmeza e insistiu que deveríamos ir sozinhas. Desviei minha mão e disfarcei minha reação com um sorriso forçado, murmurando um "quem sabe". Ela recostou-se lentamente, movendo a cabeça de um lado para o outro e murmurando sobre como seria divertido. O resto do almoço transcorreu em um silêncio tenso. Ao voltarmos para o apartamento, me despedi e fui direto para o meu quarto. Não liguei para meus pais naquela noite. Estava ansiosa e decidi deitar cedo, esperando que o sono me trouxesse algum alívio. No dia seguinte, comecei meu dia normalmente. Lavei roupas, fui ao mercado e à tarde preparava as refeições da semana. Dei um salto quando Brenda apareceu subitamente na cozinha, me convidando para ir ao cinema. Não a tinha ouvido entrar, mas lá estava ela, cabeça inclinada e olhos fixos em mim de maneira inquietante.
Recusei educadamente, mas ela insistiu. Recusei novamente e desta vez ela saiu sem dizer nada, indo sozinha ao cinema 1 hora depois. Aproveitei o momento para usar o banheiro, mas ao abrir a porta engasguei. O cheiro era insuportável, mas a cena era ainda pior. Fezes e sangue estavam espalhados pelas paredes, chão, porta, pia e vaso. Havia marcas de mãos visíveis por toda parte. Fechei a porta rapidamente, tentando não vomitar, e me vi tomada pela raiva. Enviei uma mensagem imediata para Brenda. O que você fez é nojento e perturbador. Você precisa limpar isso. Vou denunciá-la. Enviei a mensagem sem me importar mais em manter qualquer tipo de amizade com ela. Ainda enojada, fui até o outro banheiro. No entanto, Brenda também havia destruído aquele espaço. Papel higiênico estava entupindo o ralo do chuveiro e bolos de papel estavam grudados nas paredes. Minha raiva crescia, mas sabia que teria que esperar até segunda-feira para reportar o ocorrido. Exausta, me deitei para tentar cochilar. Acordei 2 horas depois com o barulho da porta da frente batendo. Ouvi passos, até que vi seus pés pararem na fresta sob minha porta. Esperei que ela batesse, mas não o fez. Em vez disso, Brenda começou a emitir sons estranhos, semelhantes ao gorjeio de um pássaro. Ela fez uma pausa breve e em seguida começou a girar a maçaneta da minha porta, acompanhando o ritmo dos gorjeios. Permaneci imóvel, sentindo o desconforto crescer, enquanto isso durava cerca de 5 minutos. Então Brenda começou a bater rapidamente na minha porta e a ligar para o meu telefone repetidas vezes, desligando e ligando novamente. O pior veio depois. Ela começou a arremessar seu corpo contra minha porta com força, fazendo barulhos altos e repentinos. O impacto me fez cair na cama. Então, tão de repente quanto começou, tudo parou. Permaneci tensa, observando os pés dela ainda parados sob a porta. Meu telefone vibrou, e quando desbloqueei a tela, fiquei paralisada de horror com a mensagem de Brenda. O Barata gritou: "Por que fazer isso comigo? Porque você não pôde ser positiva em uma situação negativa", disse o doutor. O doutor arranca as pernas da Barata e ela chora. O doutor não tem escolha. A Barata deve ser morta e sua família levada embora. Você é a Barata engraçada. Meu corpo tremia enquanto Brenda batia e emitia sons estranhos do lado de fora da porta. Queria chamar a polícia, mas temia que, por estar com visto, não acreditassem em mim e isso resultasse em deportação por denúncia falsa. Em desespero, mandei mensagens para Pietra e Jenny, que ouviram tudo o que acontecia. Brenda ficou do lado de fora por 1 hora inteira, empurrando os dedos pelas frestas da porta de tempos em tempos. Foi só quando o namorado de Jenny chegou que ela recuou, aparentemente intimidada pela presença dele. Nos reunimos naquela noite para falar sobre o ocorrido antes de tentar dormir. Porém, o medo me manteve acordada quase a noite toda. No dia seguinte, acordei ainda ansiosa pelos eventos da noite anterior. Tentei me convencer de que estava exagerando, mas ao espiar o banheiro, a sujeira e desordem que encontrei reforçaram o contrário. Na aula, sentei-me sozinha, já que Camila e Luna decidiram faltar. Para meu desgosto, vi Brenda entrar na sala. Ela ignorou seu lugar habitual e começou a caminhar pelos corredores, inspecionando cada fileira como se procurasse alguém. Meu coração disparou quando percebi que era por mim que ela procurava. Tentei me esconder na cadeira, mas não adiantou. Brenda me encontrou, curvando-se roboticamente até ficar na minha altura, seu sorriso sinistro congelado no rosto, enquanto se sentava ao meu lado. Congelada pelo medo, não consegui reagir. Apenas esperei que a aula terminasse. Assim que o professor nos dispensou, arrumei minhas coisas o mais rápido possível. Brenda perguntou para onde eu estava indo e menti dizendo que ia ao café. Na verdade, fui para casa almoçar, na esperança de evitar qualquer outro encontro. Enquanto preparava algo na cozinha, ouvi a porta se abrir. "Você não estava no café!" Os olhos de Brenda estavam fixos em mim, mas desviaram para a faca que estava sobre a mesa. Meu coração disparou. Improvisei uma desculpa dizendo que meus planos tinham mudado, enquanto tentava manter a calma. Perguntei como tinha sido a aula, mas ela não respondeu. Apenas continuou me encarando com a cabeça levemente inclinada e a boca entreaberta. Fiz a mesma pergunta novamente.
mas ela permaneceu em silêncio. Seus olhos tão intensos que as veias em sua testa pareciam saltar. Brenda ficou parada ali por 10 minutos intermináveis antes de sair, deixando-me exausta de nervosismo. Mais tarde fui à biblioteca para tentar me distrair, mas meu estômago afundou ao ver a jaqueta rosa de Brenda logo atrás de mim. Quando me virei, lá estava ela, me encarando com olhos vazios. Tentando manter a calma, subi ao 3º andar e me sentei, mas ela seguiu até lá e ocupou o assento diretamente atrás de mim. Levantei-me e mudei de lugar. Brenda me seguiu. Tentei novamente, mas ela ainda veio atrás de mim. O medo tomou conta de mim. Não queria ficar sozinha com ela na biblioteca, então decidi ir embora. Caminhei rapidamente entre as estantes, tentando despistá-la e chegar ao saguão. Contudo, Brenda acompanhava a cada passo meu. Senti o pânico crescendo até que finalmente encontrei Yara. Brenda está me seguindo. Desabafei, exausta e aliviada por não estar mais sozinha. Yara encarou Brenda, que havia parado a poucos metros de distância, e disse, sem rodeios, para ela nos deixar em paz. Para minha surpresa, Brenda obedeceu. Após conversarmos um pouco, meu telefone vibrou com uma mensagem de Brenda. Ela me convidava para o cemitério naquela noite e sugeria que seria inteligente eu me mudar. E ela estava certa. Percebi que não era seguro continuar naquele apartamento. Precisava denunciá-la e sair de lá o quanto antes. Fui para o apartamento de Luna, que era como uma família para mim no exterior, e contei a ela sobre os eventos angustiantes das últimas 48 horas. Ela me ofereceu refúgio e garantiu que eu poderia ficar o tempo que precisasse. Enquanto tentava segurar as lágrimas, recebi outra mensagem, desta vez de Yara. Ela dizia que precisava de ajuda urgente no apartamento e me pediu para voltar o mais rápido possível. Relutante, decidi ir. Não podia ignorar o pedido de ajuda dela. Peguei minhas coisas e avisei Luna que retornaria em breve. Quando cheguei ao apartamento, me senti como o padre entrando na cena do exorcista. Ao abrir a porta, fui recebida pelas expressões perturbadas de minhas colegas de quarto. Yara me conduziu à cozinha, onde abriu a porta para revelar uma cena macabra. No chão, havia uma grande quantidade de líquido vermelho e laranja coagulado, formando uma trilha até a base da mesa. Sob ela, estava o corpo de um pequeno pássaro morto, sem cabeça e com as asas estendidas. Senti meu estômago revirar. Era evidente que o pássaro não tinha entrado por conta própria. Brenda tinha trazido o animal para a cozinha, ou pior, o matado e decapitado antes de colocá-lo ali. Nenhuma das opções era reconfortante. Prometi às minhas colegas que denunciaria Brenda naquela noite e cumpri minha palavra. Falei com a equipe de segurança da escola e a resposta foi imediata. Descobriu-se que Brenda havia mentido sobre seu nome e idade. Oficiais, vestindo trajes de proteção, vieram limpar a cozinha e seu quarto. Eles me pediram que enviasse fotos minhas diariamente para que, caso algo acontecesse comigo, pudessem me identificar. Mudei-me rapidamente. As outras garotas que Brenda evitava decidiram permanecer no apartamento. Não insisti para que ela fosse expulsa, pois senti pena e acreditei que minha mudança interromperia sua obsessão por mim. No entanto, estava enganada. Minha nova vida parecia promissora. Minhas colegas de quarto eram pessoas normais, e durante 2 semanas, nenhum incidente envolvendo Brenda aconteceu. Mas comecei a receber solicitações diárias de seguidores no Facebook e Instagram, sempre de perfis sem fotos ou informações. Sabia quem era, mas evitava pensar no assunto. Isso só agravava meus pesadelos, que se intensificavam quanto mais lembrava dela. Um dia, enquanto bloqueava mais uma conta anônima, estava sentada com Luna e Camila em um auditório quase vazio. Camila me cutucou discretamente quando Brenda entrou na sala. Ela ignorou seu assento habitual e veio direto em nossa direção, andando pela fileira com seus olhos fixos em mim. Congelei. Quando ela se aproximou, reuni toda a coragem que tinha. Não se sente ao meu lado. Falei, chocada com minha própria bravura. Brenda respondeu ao meu pedido sentando-se 10 cadeiras longe de mim, sem desviar o olhar. Considerei isso uma pequena vitória. Após a aula, fui para casa e mais tarde caminhei até uma loja.
Percebi que tinha esquecido de pegar um cartão e, ao me virar rapidamente para buscá-lo, esbarrei em alguém. Era Brenda. Meu coração disparou. Será que ela me seguiu do meu apartamento? Será que agora sabe onde moro? Com o pânico crescendo, me afastei para outro corredor, mas ela me seguiu. Fui para outro, e Brenda continuou me perseguindo, ajustando o ritmo para igualar o meu. Quando tentei escapar para outro corredor, ela começou a correr. Fugi assustada e só me senti segura ao chegar ao balcão de segurança. Expliquei a situação, e eles ofereceram chamar a polícia. Recusei, mas deixei meu e-mail para receber as filmagens como prova. Planejava denunciar Brenda, mas como ainda tinha aula naquele dia, decidi esperar até o dia seguinte. 2 horas depois, enquanto aguardava Luna para irmos juntas à aula, vi Brenda do outro lado da rua, me observando. Ela não se aproximou, apenas seguiu a multidão em direção ao campus. Pouco depois, Luna chegou e começamos a caminhar juntas. Enquanto andávamos, uma pedra entrou no meu sapato. Abaixei-me para removê-la, e Luna passou para o meu lado direito para olhar um outdoor. Assim que ajeitei o sapato e recomeçamos a caminhar, virei para falar com Luna, mas o momento foi interrompido de forma aterrorizante. Brenda pulou de um beco com as mãos estendidas e agarrou o pescoço de Luna. Foi como assistir a um pesadelo em tempo real. Antes que pudéssemos reagir, Brenda soltou Luna e começou a andar ao meu lado, inclinando a cabeça em um ângulo perturbador. O olhar em seus olhos parecia inumano, vazio. Luna, tentando manter a calma, disse para corrermos e imediatamente atravessamos a rua. O trânsito impediu Brenda de nos seguir e ela se afastou. Paramos para recuperar o fôlego, Luna se encostando em uma cerca e eu me curvando, tentando não vomitar. Depois de um tempo, continuamos para a aula, em silêncio, ainda em choque. Ao chegar ao prédio, vimos Brenda parada na base da escada. Com a voz trêmula, murmurei: "Não vou deixar ela andar atrás de mim." Luna concordou e esperamos para subir junto com a multidão, mas Brenda já estava lá em cima, segurando a porta aberta para todos passarem. Enquanto os outros seguiam, Brenda me encarou, imóvel, até que apenas Luna e eu restássemos. "Tudo bem, você pode ir primeiro", disse Luna, sorrindo com uma calma impressionante. Para minha surpresa, Brenda obedeceu e se afastou. Durante a aula, Brenda tentou se sentar atrás de mim, mas alguém já estava guardando o lugar e ela se afastou. Eu mal conseguia focar no que acontecia na aula. Sentada, ainda assustada, observei Luna esfregando o pescoço, tentando aliviar a dor. A culpa por envolver Luna nessa situação me consumia. Ali, percebi que Brenda precisava ser expulsa. Não importava o que fosse necessário, ela não poderia continuar perto de nós. No dia seguinte, levei o caso de Brenda ao Comitê de Segurança Estudantil. Eles elevaram a questão ao Conselho Disciplinar. Escrevi um relatório detalhado, documentando cada ação de Brenda. As ameaças, perseguições, fezes e sangue espalhados, o vandalismo nos chuveiros e vasos e o comportamento obsessivo. Incluí Luna, Jenny, Pietra e Yara como testemunhas e anexei todas as evidências que consegui reunir. Uma semana depois, me encontrei com o Conselho Disciplinar. Eles afirmaram que revisaram meu relato, confrontaram Brenda com uma cópia do relatório e discutiram as acusações comigo. Para minha surpresa, embora confirmassem que todas as informações eram factuais, concluíram que Brenda não agiu com intenções maliciosas. Por isso, optaram apenas por emitir uma ordem de não contato, recusando-se a expulsá-la. Fiquei estarrecida. Perguntei o que Brenda havia dito em sua defesa, mas eles não revelaram nada. Não apenas deixaram de proteger as vítimas, como deram a Brenda acesso completo ao meu relatório, incluindo o que eu havia relatado e os nomes das testemunhas. Era como se estivessem garantindo que ela tivesse controle sobre todos nós. Percebi ali que a escola não estava do meu lado. Sentindo-me impotente, concordei com a ordem de não contato, mas me recusei a assinar o acordo de confidencialidade que me impediria de falar sobre o caso. No dia seguinte, recebi um e-mail confirmando que Brenda havia aceitado a ordem. Contudo, sabia que isso não significava nada. Não havia indicações de que ela receberia ajuda ou que o comportamento dela mudaria.
O restante do meu segundo ano foi um ciclo interminável de perseguições. Brenda me seguia pela universidade, sentava-se perto de mim nas aulas e ficava ao meu lado nos corredores, encarando-me de forma inquietante. A situação era tão evidente que até estranhos começaram a me alertar sobre ela. Denunciava todos os incidentes, mas a única resposta da escola era lembrar Brenda da ordem de não contato, sem nunca tomar medidas concretas. Brenda encontrou novas colegas de quarto e, inevitavelmente, novas vítimas. Quando foi despejada de um apartamento fora do campus, percebi o padrão. As novas colegas dela, que antes pareciam confortáveis ao seu lado, logo começaram a evitá-la, aterrorizadas exatamente como eu. Os encontros constantes me deixaram incapaz de seguir em frente. Meu corpo e mente viviam em alerta constante, sempre esperando o próximo movimento de Brenda. Eu me sentia exausta, derrotada e impotente. Com o tempo, a raiva tomou conta de mim. Era uma raiva feroz, alimentada pela sensação de abandono por parte da universidade e pela impunidade de Brenda. Queria que ela experimentasse o mesmo tormento que me fez passar. Vingança parecia a única resposta à dor insuportável que carregava diariamente. Se eu tivesse reunido coragem durante aqueles primeiros meses, talvez tivesse conseguido me proteger e poupar outros de sofrer. Hoje, sei que Brenda provavelmente me perseguia desde o momento em que nos conhecemos, mas eu não percebi. Carrego o peso de saber que, de certa forma, contribuí para a minha própria dor ao ignorar os sinais. Mesmo agora, não importa como eu tente descrever, nunca conseguirei capturar completamente o mal que parecia emanar de Brenda. Os pesadelos são diários. Evito situações novas, evito conhecer novas pessoas, evito fazer amigos. Não sou gentil com estranhos porque não quero abrir espaço para algo assim novamente em minha vida. Minha sensação de vingança veio no dia da formatura, quando notei que o nome de Brenda não estava no livro de formandos. Ela não havia passado do segundo ano. Por um instante senti alívio, mas ele veio acompanhado de culpa. Perguntei a mim mesma se era uma pessoa má por me alegrar com o fracasso dela. Talvez não fosse maldade, talvez fosse apenas a sensação de que finalmente eu poderia seguir em frente. Quando eu tinha 16 anos, conheci um garoto que morava na rua da minha casa. Ele comentou que já tinha me visto algumas vezes e sugeriu que saíssemos. Pensei, por que não? Passei meu número e pedi que me chamasse. Na semana seguinte, recebi uma mensagem dele convidando para jogar basquete. Aceitei sem pensar duas vezes. Ele também perguntou se eu usava maconha, e como eu usava, pediu que eu levasse um pouco. Para adolescentes, isso não era nada fora do comum. Chamei alguns amigos para irmos juntos, afinal, seria um dia de esportes. Mas, sendo sincero, eu já estava bem alterado quando cheguei ao lugar. Era um pouco afastado do nosso bairro, mas não parecia perigoso. Foi aí que cometi o maior erro. Assim que descemos do carro, fomos emboscados por uma gangue. Eles nos atacaram sem piedade, eu e meus 2 amigos. E, infelizmente, eu fui o que mais sofreu. 3 deles se voltaram contra cada um de nós. Um deles esfaqueou meu melhor amigo, mas felizmente o ferimento não foi grave. Quanto a mim, fui estrangulado até perder a consciência. Levaram uma arma à minha cabeça e me golpearam com ela. Eles roubaram tudo o que estava nos meus bolsos, meu celular e minha carteira. Lembro que por um momento tive certeza de que morreria. Quando apaguei, estava encharcado em sangue e até perdi o controle do meu corpo. Quando recuperei os sentidos, mal conseguia abrir os olhos por conta do inchaço. Quebraram meu nariz e minha visão estava turva por causa do sangue. Para piorar, eu era o único que sabia dirigir o carro, já que era câmbio manual. O líder dos agressores, ironicamente, teve que me fazer voltar à consciência para que eu fosse embora. Consegui chegar até um posto de gasolina. Entrei cambaleando, coberto de sangue, e vi o atendente me olhar espantado. Perguntei: "Onde fica o banheiro?" Ele apontou a direção sem dizer nada. Tentei me limpar o melhor que pude antes de dirigir de volta para casa. Assim que cheguei, chamei a polícia e tomei um banho. Os policiais não foram exatamente solidários.
Na verdade, deixaram claro que achavam que eu tinha sido imprudente. Mesmo assim, um agente disfarçado apareceu pouco depois e parecia saber quem eram os criminosos. Ele disse que eram da vizinhança, apenas 2 ruas distantes da minha casa. Acontece que eles tinham feito um acordo com a polícia para se tornarem informantes, mas traíram o pacto ao roubar durante uma operação controlada. Expliquei às autoridades o quão violentos eles eram e avisei que acabariam matando alguém. Participei de uma linha de reconhecimento, mas os rostos pareciam todos iguais para mim. Não havia como continuar com o caso. 2 meses depois, policiais apareceram novamente. Minha mãe, que sempre confiou na polícia, os deixou entrar e me acordar. Eles mostraram a foto de alguém e perguntaram: "Quem é esta pessoa?" Respondi: "Não faço ideia, nunca vi antes." "Você ligou para essa pessoa do seu celular?" "Do celular que registrei como roubado num assalto violento?" Eles ficaram desconcertados. Eu os lembrei do boletim de ocorrência e do que tinha acontecido. Foi então que explicaram que meu celular havia sido usado para organizar outro roubo e que a pessoa na foto tinha sido morta. Minha reação foi direta. Eu avisei que eles iriam matar alguém. Eles saíram constrangidos. Desde então convivo com o transtorno de estresse pós-traumático dessa experiência. Apesar de tudo, mantenho contato com meu agressor até hoje. São 17 anos. Mas não consigo confiar verdadeiramente em ninguém, nem mesmo nas pessoas mais próximas. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Decidi compartilhar essa experiência porque ainda me pergunto até hoje o que realmente aconteceu naquela noite. Venho de uma metrópole no México, mas prefiro manter sua identidade em segredo. Por isso, os nomes aqui são fictícios, embora os acontecimentos sejam completamente reais. Eu tinha cerca de 12 anos. Havíamos acabado de retornar à cidade após visitar o vilarejo de meu pai, em um estado próximo. A viagem foi longa e desconfortável. Meu pai tinha levado bastante comida para dividir com os familiares, mas voltamos com boa parte dela intacta e acompanhados de palavras amargas, como "nem os porcos comeriam isso". Esses comentários surgiram após uma discussão entre os adultos que culminou em um rompimento entre familiares. Meus pais, sempre reservados em expressar suas opiniões, não conseguiam esconder suas emoções. Ambos estavam profundamente entristecidos e irritados, tão marcados que não voltamos a ver a família paterna por 15 anos. Bem, eu voltei antes. Para meus pais, isso levou mais 5 anos. No mesmo dia do retorno, meu pai descarregou todas as coisas e saiu para trabalhar, já que administrava um negócio noturno. Sempre achei que aquele lugar era mais que um trabalho para ele. Era seu refúgio, especialmente quando havia conflitos em casa. Quando chegamos, ele trouxe para dentro a comida preparada, mas ninguém quis tocá-la. Achei um desperdício jogá-la fora e pedi à minha mãe permissão para misturar a carne com tortilhas e alimentar os cachorros que ficaram sozinhos durante nossa ausência. Ela concordou e, como de costume, se trancou no quarto, onde permaneceu por horas. Naquela época, minha irmã Lorena tinha pouco mais de 5 anos e meu irmão Nico tinha 4, com apenas 1 ano e meio de diferença. Estavam sempre juntos, mas tinham o péssimo hábito de correr para a porta ao ouvir qualquer batida sem avisar ou perguntar quem era. Nem as broncas conseguiam mudar isso. Já passava das 10 da noite. A noite estava excepcionalmente escura e quieta. Eu estava distraída cortando tortilhas e misturando com carne para os cachorros, quando os 2 entraram correndo na cozinha, pálidos e tremendo de medo. "Tocaram na porta", disseram. Aquilo me deixou intrigada. Nunca tinham reagido assim antes, fosse de dia ou de noite. Sempre precisávamos repreendê-los por querer abrir a porta. Mas dessa vez, estavam apavorados. Eu não senti medo, apenas estranheza. Peguei-os pelas mãos e os levei até a entrada, mas os 2 se recusaram a chegar perto, parando próximo à cozinha, quase chorando de tanto medo.
A porta era de ferro pintado de branco com um vidro que não deixava ver detalhes, apenas formas. Olhei, mas não havia ninguém. Ao lado da porta, havia uma janela ampla, com vidros semelhantes, que também não mostravam nada. Nenhuma das janelas tinha cortinas, já que os vidros eram opacos o suficiente para não revelar o interior. Não tem ninguém, disse, mas eles insistiram, impacientes e apavorados. Está lá, mesmo assim não vi nada. Assumindo meu papel de adulta como sempre me cabia, reuni toda a coragem que pude, apesar da minha pouca idade, e abri a porta. Quando me aproximei da porta, como já mencionei, a noite estava escura. Não dava para enxergar muito, mas as lâmpadas de luz âmbar iluminavam fracamente a rua, o bastante para perceber se havia alguém por perto. O cenário estava completamente vazio e silencioso, algo que me chamou a atenção, porque naquela época os carros eram raros e era comum ver crianças brincando até tarde na rua. Era um tempo mais seguro. Olhei atentamente e não vi nada, nem próximo nem distante. À direita, um pinheiro ao lado da casa escurecia ainda mais aquele trecho, mas mesmo assim não havia ninguém. Observei para o lado oposto, em frente, e tudo permanecia igual, vazio. Chamei meus irmãos para conferir. Nico se recusou, assustado demais. Lorena, mesmo hesitante, estendeu a mão para a minha e juntas olhamos para fora. Ela começou a se tranquilizar ao perceber a rua deserta. Assim que ficou mais calma, voltou para junto de Nico. Pensei que tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto, alguém tentando assustar as crianças. Fechei a porta e no instante em que me virei, ouvi 3 batidas fortes, nítidas. Senti o coração parar. Olhei de novo para o vidro, mas não havia nada. Foi um momento difícil de explicar. Mesmo que alguém estivesse escondido atrás do pinheiro, seria impossível alcançar a porta tão rápido e bater daquela maneira tão calculada. A sensação era de que quem quer que fosse estava parado ali, imóvel, o tempo todo. Senti um pânico tomar conta. Peguei os 2 pelas mãos e corremos para o quarto da minha mãe, que estava lendo. Tentei parecer firme, mas não consegui. As crianças choravam e a voz me falhou quando tentei contar o que aconteceu. Ela falou de Deus por um bom tempo, tentando nos acalmar. Quando viu que não funcionava, disse que devia haver uma explicação lógica e nos levou para a sala. Embora eu ainda estivesse com medo, sua presença me dava alguma segurança. Saindo do quarto, percebemos que Lorena tinha adormecido, mas Nico ainda estava acordado. Fomos então com minha mãe. Ela não abriu a porta. Apenas sentamos na sala enquanto ela insistia que minha mente tinha criado algo que não existia. Nico, enquanto isso, brincava no chão com alguns bonecos. De repente ele parou e ficou encarando a porta. Sem mudar a expressão, disse: "Já se foi." Era como se durante todo aquele tempo algo estivesse ali fora e só agora tivesse decidido ir embora. "Quem foi?" perguntamos ao mesmo tempo. "O homem que estava na porta", respondeu. E voltou a brincar como se nada tivesse acontecido. Minha mãe e eu nos entreolhamos, mas não comentamos nada. Ela pediu que eu fosse para a cama, mas antes deveria alimentar os cachorros. Percebi que ela também estava inquieta, mas não admitiria isso. Chamei os cachorros para dar-lhes a comida, mas eles não saíram de onde estavam. Foi aí que me ocorreu. Quando ouvimos as batidas, os cachorros também ficaram em silêncio. Nenhum latido, nenhum ruído. Era uma noite incomum, assustadoramente quieta. No dia seguinte vi os cachorros correndo e brincando, mas a comida continuava intacta. Não a tocaram, nem naquele dia nem no próximo. Acabei jogando tudo fora. Curiosamente aceitavam qualquer outra comida, menos aquela. Imagino que tenha sido apenas coincidência, mas foi algo que me marcou. Mais tarde perguntei a Lorena sobre o que aconteceu na noite anterior, e ela sustenta a mesma versão até hoje. Disse que estavam na sala brincando quando ouviram 3 batidas na porta. Olharam e viram a silhueta de um homem usando uma cartola alta. Na primeira vez, ficaram paralisados. Apesar de estar do lado de fora, ela contou que sentiam como se ele estivesse olhando diretamente nos olhos deles. Depois, as batidas se repetiram. Novamente 3, bem marcadas, altas e claras, exatamente como eu mesma ouvi. Foi então que, aterrorizados, correram para me chamar.
Nico, por outro lado, nunca mencionou nada sobre essa figura misteriosa. Era muito pequeno e parecia não ter memória do acontecido. Porém, não demorou para começar a mostrar sinais de uma doença. O quadro foi se agravando e ele acabou falecendo 1 ano após aquele episódio. Por muito tempo me questionei sobre quem era aquele visitante e se havia alguma conexão com o que aconteceu ao meu irmão. Mas já não me faço essas perguntas. Acho que há coisas na vida que nunca teremos como entender ou explicar. Ei, pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.